Eu agradeço que isso tenha acontecido cedo na minha carreira, né? Com 18 anos, porque daí, depois disso, eu falei, eu nunca mais vou sentir isso na minha vida. Yuri, você já chegou a jogar por time? Talvez já tenha respondido essa pergunta, mas não vi. Já, sim, cara. Eu joguei para time quando eu tinha 18 anos, eu joguei pro Forbet. Eu tenho 32, vou fazer 33 esse ano. E joguei só por um contrato, assim, que foi um pouquinho menos que um ano. Mas não porque eu saí antes, e sim porque tinha acontecido alguns problemas no time lá. Eles mandaram algumas pessoas, eles deram a opção dessas pessoas saírem ou continuarem no time jogando um pouco mais barato. Daí eu optei por sair. Eu jogava por conta, né, antes do Forbet. Eu tive sucesso, assim, só que eu não tinha conhecimento algum sobre administração, assim, sabe? Tanto de bankroll quanto o dinheiro da vida. E aí o que que aconteceu? Imagina, você é um moleque lá que nunca teve grana na sua mão. Assim, grana, né? Você ter a sua própria grana. E daí eu tive uma certa grana na minha mão e daí eu despiroquei, né, cara? Comprei moto, gastei um monte de dinheiro. E ao mesmo tempo, eu e meu irmão sustentávamos a nossa casa. Minha irmã fazia faculdade de medicina, então você imagina, eu tinha um custo de vida mensal alto pra um jovem de 18 anos, né? Mas assim, o poker ele conseguiria me dar esse sustento se eu tivesse a minha cabeça no lugar e não tivesse despirocado. Eu comecei a ir muito, muito bem. Então assim, eu ganhei, sei lá, uns 35 mil dólares, algo assim. Então eu podia ter um bankroll bom e, né, e continuar jogando coisas com a cabeça no lugar. Só que o que aconteceu foi que eu achei que eu era bom demais, daí beleza, comprei um monte de coisa, continuei jogando os mesmos valores, mesmo com um bankroll menor. Aí peguei uma bad run, uma fase ruim, e aí nessa fase ruim eu não diminuí os buy-ins que eu jogava, e aí o fim foi triste, né? Chegou um momento em que eu tinha $1.000 na minha conta com um monte de contas a pagar. Eu agradeço que isso tenha acontecido cedo na minha carreira, né? Com 18 anos, porque daí, depois disso, eu falei, eu nunca mais vou sentir isso na minha vida. O sentimento de você quebrar, com várias pessoas dependendo de você, é horroroso, né? E aí eu prometi a mim mesmo que eu não ia sentir aquilo lá mais. Daí, como eu tava sem grana, mas eu tive resultados expressivos, né? Então eu não perdi todo o dinheiro que eu ganhei no poker, eu perdi pouco, na verdade, mas o meu bankroll estava menor. Aí eu consegui entrar pro Forbet. Aí fiquei por um ano, tive bastante sucesso. Foi bem legal, assim, porque eu saí de um jogador de low stakes para um jogador de mid high stakes já dentro de um ano no Forbet. E aí eu ganhei uns, não lembro exatamente, mas acho que eu ganhei uns 150k em um ano total, né? Eu não recebia tudo isso na época, eu recebia 30%. Então, daí recebi 30%, uns 45k, tirando uns saques que eu já tinha feito, então menos que isso, eu devia ter um bankroll de uns 30, assim, quando eu saí do Forbet, e daí comecei a jogar por conta. Qual foi seu dia mais feliz no poker? Bela pergunta. Foi o dia, cara, que eu fiquei em segundo no main event do W Cup, em 2014. Por que isso, né? Foi um segundo lugar que me deixou mais feliz, porque esse segundo lugar foi o que me deu estabilidade financeira, né? Eu já tava indo muito bem, eu já tinha uma grana e tal. Aquele ano eu tava destruindo, pra falar a verdade. E aí eu tive esse big hit, né, de 700k na época. E aí o meu estilo de vida não mudou, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito seguro pro futuro, né? Como eu falei, eu quebrei muito cedo e toda vez que eu jogava, né, eu sempre pensava na minha segurança financeira, da minha família e tal. E aí esse torneio me deu bastante segurança. E também me deu a possibilidade de ficar um tempo estudando Mixed Games. Então em 2014 eu tive um ano absurdo, né? Tava com um bankroll muito bom. E assim, eu nem tirei muito dos sites, assim, eu fiquei mais, como eu falei, era mais pra minha segurança do que sair gastando, algo do tipo. Acho que a única coisa que eu fiz foi trocar de carro. Meu carro já tava velho mesmo, e daí eu troquei por um carro legal. E aí naquele ano, 2015, no caso, quando passou o ano de 2014, eu optei por estudar Mixed Games. E aí eu comecei a estudar Omaha naquela época. E aí, como eu tinha um bankroll bom, eu não precisava me preocupar em ganhar dinheiro todo mês. Porque aquele dinheiro me deu um conforto financeiro legal. Então isso me deu muita liberdade pra focar no Omaha, mesmo sendo um cara que estava começando do zero. Então, como vocês me perguntam aqui, e começar do zero e tudo mais, eu comecei do zero no Omaha, eu não sabia absolutamente nada. Eu tinha conhecimento de holding, é claro que ajuda um pouquinho, mas eu não sabia nada. E aí eu passei uns 6 meses perdendo dinheiro e fazendo coach. Toda semana, toda hora, eu fazia muita aula.
Depois de uns 6 meses eu virei um jogador break-even, né? Então eu consegui empatar pelo menos. Aí depois, então meu gráfico era assim, 6 meses perdendo. Eu lembro que eu comecei jogando PLO 2.4. Então eu entrava com $400 na mesa. Por que eu comecei jogando tão caro assim, né? Porque eu não teria motivação se eu jogasse mais barato, porque meu bankroll era enorme, eu já jogava torneios bem caros, e aí eu optei por começar na 2.4. Só que na época, os caras que jogavam 2.4 jogavam 10.20 também, até 25.50 dependendo. Então eles eram muito bons, né? E aí eu era o fish do jogo, só que eu tava com isso na cabeça que eu seria bom naquele jogo, pronto, acabou. E estudando que nem um louco, pegando coach pra tudo quanto é lado, investindo bastante dinheiro em coach. E aí passei 6 meses perdendo, perdi 40k, perdi 100 bains, o que achei ok até, assim, pra aprender a jogar tão caro, né, contra caras tão bons. E aí depois de 6 meses o meu gráfico começou a andar de lado, então eu jogava bastante, então sei lá, depois nas próximas sei lá quantas mil mãos, meu gráfico andava de lado. Ou seja, já não era o fish do jogo mais. Conseguia ganhar pelo menos com rakeback. E aí depois de uns 3 meses eu comecei a ganhar muito, assim. Eu tive um professor que ele era absurdo, assim, um dos melhores. Ele não jogava, ele era um cara que fazia só teoria dos jogos. Até engraçado isso, né? Porque daí é difícil as pessoas confiarem em alguém assim, como é que um cara que não joga ou que jogou no passado, não joga mais, vai ter algo pra me ensinar, sabe? E eu sempre fui um cara curioso e sempre dei a chance de... Sempre testei as coisas, sabe? Eu nunca fui desse tipo assim... me prove primeiro que você pode me ensinar algo, sabe? Eu li alguns artigos dele, ele me apresentou alguma coisa assim, de como seria a aula, e eu achei animal. Também tinha a indicação de 2 amigos, do Nakama e do Fredão, que são hoje instrutores do Forbet de PLO 5. E aí comecei a fazer aula com esse cara, e aí foi a destruição, porque na época não existia solver de PLO, né? E ele sabia muito bem a teoria do jogo. Então eu comecei a jogar bem próximo do GTO naquela época, em um momento em que ninguém sabia o que era GTO, né? Imagina, 2015, 2016 principalmente. E daí, junto com isso, em 2016, junto com o PLO, eu comecei a estudar os Mixed Games, também investindo bastante em aula e tal. Só pra vocês terem ideia, esse professor de PLO que eu tinha, e ele cobrava 400 euros por hora, libras por hora. Então várias pessoas reclamam às vezes de investir em conhecimento, principalmente aqui no Brasil, é muito comum, né? Todo mundo achar tudo caro. Na época eu pagava 400 libras por hora, cara, pra esse cara. E eu fazia aula todas as semanas. Eu fazia 1 hora de aula pelo menos por semana, ou mais. Mas geralmente era 1 hora. E só pra vocês terem noção, né, 400 libras é a anuidade da Reg Life. Então, até menos, né? Reg Life custa 2.000, vai subir o preço, mas custou 2.000 agora ainda. Você paga isso por 1 ano, eu pagava por aula. E tive aula durante 1 ano com esse cara, então pensa o quanto eu investi, né? Se a gente parar pra pensar, eu investi aproximadamente 8 mil reais por mês em aula, em 1 ano, dá 96 mil, né? Mas valeu cada centavo, é óbvio, eu já jogava mais caro, tipo, eu sabia que eu ia ter retorno sobre aquele investimento, né? Ambições dentro do poker. Cara, eu acho que tudo que eu gostaria de conquistar em termos de títulos eu conquistei. Agora eu acho que minhas ambições são mais, sei lá, conquistar mais do que eu já conquistei, entendeu? É um desafio contra mim mesmo, só. Não mais contra os outros. Eu acho que eu passei muito tempo buscando alguns títulos, o que é ok, assim, né? Não, acho que todo competidor quer conquistar alguns títulos específicos. E aí, hoje em dia, não tem nada que eu fale assim, nossa, eu preciso muito vencer isso, sabe? Pra me, sei lá, pra provar algo pra mim ou pra alguém. Então agora, basicamente, é continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz, cada dia mais bem feito, pra que eu consiga superar os meus próprios feitos, sabe? Mas assim, tem algumas coisinhas, tipo, sei lá, Player of the Year do WSOP, são coisas que eu acho que seriam legais se acontecessem, mas não é algo que eu vou dar a minha vida por isso, sabe? Sei lá, passar o Phil Hellmuth em número de braceletes, por exemplo. Eu acharia isso muito legal, mas eu também não vou dar a minha vida para que isso aconteça, sabe? Eu vou dar o meu melhor. O que eu quero dizer que eu não vou dar a minha vida é que esse não é um objetivo que eu vou me frustrar muito se eu não alcançar e tal. Toda vez que eu vou para Vegas, eu vou com a intenção de vencer o maior número de torneios possíveis e de me superar, né? Então, eu tenho certeza que, como essa batalha é comigo mesmo, se ela continuar por muitos anos, se eu continuar motivado o suficiente para continuar batalhando
por muitos anos, eu acredito que é bem possível que eu consiga alcançar esses feitos. Mas eles não são os motivadores principais hoje em dia. O motivador principal é essa luta interna, assim, essa competição que eu tenho comigo mesmo. Sei lá, ganhar um EPT Main Event. É claro que eu gostaria de ganhar um EPT Main Event. Quem não gostaria, né? Então toda vez que eu jogar ele, eu vou jogar com a intenção de ganhar. Ganhar, sei lá, múltiplos eventos do Triton. Mas, entendeu? Não é o motivo principal. O meu motivo principal hoje em dia é ganhar o maior número de dinheiro possível, porque é o meu trabalho, e ao mesmo tempo me superar. Me superando, o dinheiro vai ser a consequência principal, né? E aí os títulos serão consequências também dessa superação diária.